aconteceu durante a semana. É muita bênção, né, Adma? É muita bênção, não é? Então, não dá para ficar quieta. A graça e a paz. Para quem não me conhece, eu sou a Adma, esposa do Kleber, mãe do Gessé. Tem vários testemunhos. Todo dia, Deus faz algo novo na nossa vida. Mas a gente precisa ver como que estão os nossos olhos, os nossos ouvidos. Amém? Eu quero testemunhar. Essa aqui é a... Eu sou a Thaís. Pode falar. Então, vamos lá. Porque você sabe o que é que eu falei assim? Que vai ser um complemento, entendeu? É o seguinte, nós começamos a orar aqui nas quinta-feira, né? Não é fácil. Quinta-feira é o dia que eu estou mais cansada da semana, né? Mas Deus é maravilhoso e Ele honra, né? Então, assim, a Thaís é a minha patroa, eu trabalho na Ditas, nas joias, semijoias e ouros. Quem quiser comprar lá, venham. Quem quiser, não, todo mundo quer. Amém, amém. Amém. E por esses dias, tinha alguns desafios e a Thaís compartilhou comigo, com o Diego, nós tínhamos um desafio para nós fazermos. Era algo assim... Impossível. Eu pedi permissão para a Thaís, claro, falar. Precisava ser levantado em 2 dias, R$18.000. Estava sem vender na loja, nas 3 lojas, já faziam 5 dias sem venda. Para quem tem comércio, isso aqui é um caos. 5 dias sem entrar, movimentação. É terrível, porque as contas vão chegando, né? A Thaís sabe melhor, porque é ela que controla o financeiro. E, nesse dia, Deus já tinha falado comigo de madrugada, que eles tinham passado a noite acordado. E eu já vi a Thaís meio, né? Chamei eles para conversar, no período da manhã. E eu falei, vocês ficaram acordados, né? Ele falou, como você sabe? Eu falei, Deus falou. O Espírito Santo já tinha falado para mim. E aí eu fiquei preocupada com eles em relação a isso. E nós fizemos um negócio muito de Deus. Eles ofereceram o carro deles para mim comprar. Depois, logo em seguida, no dia seguinte da nossa batida. E eu precisava fazer um depósito para ele numa quantidade. Não era tudo, mas era deles o dinheiro. Não tinha nada em relação à empresa. E eu liguei para o meu pai. Pai, preciso que o senhor faça... Tem como o senhor fazer esse depósito? Tem. Eu já tinha conversado com o Kleber. E, há alguns minutos, o dinheiro estava na conta. Mas não era esse dinheiro que estava precisando. Era aqueles 18.000. Falei, Jesus, o senhor vai fazer um milagre. Eu creio. Como eu ando na rua, eu vou orando. Deus, Deus. Vou falando com Deus, vou falando. Fala, Thaís. O que Deus fez? Então, essa semana foi muito difícil. Nas quintas-feiras, a gente tem vindo aqui, pedido para o Senhor, cada mulher pede alguma coisa, né? Está sendo uma bênção. E a irmã Simone, ela, no final de todo mundo falou, né? Ela pegou e falou assim, se apega numa palavra. A mulher virtuosa, ela cuida da sua casa, ela cuida do seu marido, ela cuida dos seus negócios. E, assim, à noite, ainda ela está com a lâmpada acesa para cuidar do seu marido. Eita, Jesus. É muito, né, gente? Muita energia. E eu estava assim, meu Deus, como que você fala que a mulher dá conta de tudo isso, mas eu não estou dando conta? Então, eu acho que eu sou uma pessoa, não sei, né? Não sei vocês, mas eu acho que eu estava me sentindo uma pessoa bem longe da mulher, né? Sem lamparina, sem nada, né, minha filha? E quando a gente está no meio do problema, a gente não vê mais nada, né? Às vezes até esquece das promessas do Senhor. E eu confesso para vocês, já confessei para Deus, que essa semana, assim, eu estava acordando 4 horas da manhã, não dormia mais. A Isadora também já estava acordando junto com a gente, porque a criança sente, né? Quando o pai e a mãe não estão bem. E teve um dia da semana que eu tive que ficar em casa, me esconder de tudo, que eu não queria ver ninguém. Eu queria ficar quieta, eu não queria olhar celular, porque eu estava, assim, achando que não tinha o que fazer, né? Ou eu fechava uma loja, ou eu mandava mais funcionário embora, porque eu achava que
Eu não tinha o que fazer. Nessa hora você fala assim, Deus, mas você me deu uma promessa. Mas a gente acha que quando a gente está, que Deus deu a promessa, então tudo vai bem, né? Vai dar tudo certo, a gente não vai ter problema nenhum, né? Não vamos passar luta nenhuma, porque Deus prometeu. Então, quando as provas começam, a gente fala assim, mas Deus, por que eu estou passando isso? Então não é de Deus, né? Não é de Deus, isso aí que o Senhor me deu. Então, e até eu orei e falei assim, Espírito Santo, esse espírito que pode ser até de depressão, né? Porque eu estava querendo me isolar e fugir de tudo. Eu não queria ver ninguém, nem o Diego. Isso não era de Deus, né? E continuamos orando, e o pastor Domício tinha chamado o Diego para pregar também. Então, assim, hoje até estava comentando com o Diego, falei, nossa, que é uma pressão, né? Pô, deve ser para os pastores, né? Porque quando você está nessa frente, o inimigo quer te envergonhar, né? Então, assim, a palavra que o Diego falou sobre o chamado dele em ser empresário, resumia no quê? Ele tinha que estar no púlpito aqui e as coisas tinham que estar tudo em ordem. E não estava até em ordem, entendeu? Assim, o diabo falava assim no nosso coração, você quer falar do chamado? O chamado que Deus te deu? A empresa é o chamado, né? Mas agora, está cheio de conta, os funcionários estão cobrando, o fornecedor está cobrando, não tem ouro, e cadê o chamado que Deus te deu? E era bem na semana que ele ia pregar, e aí eu falei, Diego, nós estamos com uma conta aí, né? Mandei no grupo dele da Adma, tem que estar numa conta aí de 18 mil para pagar em 2 dias. Tem que pagar essa conta, 18 mil. Gente, não tinha o que fazer. Era impossível. Fazia 5 dias que estava uma sequidão, né? Aí, quando foi 8 horas da manhã, isso eu mandei 8 horas. Quando foi 9 horas, uma funcionária já vendeu 3 mil. Aí, daqui a pouco, a outra funcionária pegou e vendeu mais 4 mil. Essa loja vendeu 7 mil, era 4 horas da tarde. Aí eu falei ainda, vou mandar lá no grupo que está faltando ainda, pessoal. Porque eu falo assim, né? Eu, Adma e Diego, vocês que têm que ir atrás das suas vendedoras. Vocês só chegam na minha sala com a resposta que eu quero. É isso que eu quero de vocês. E eles, coitadinhos, nem na minha sala apareceram esse dia. Quando foi 7 horas, quando uma loja fecha, a vendedora ligou, falou assim, Diego, dá para você vir aqui na loja agora? E nós já estávamos em casa, né? Aí o Diego falou, por quê? Ele falou assim, porque eu tenho um cliente que está querendo fechar uma aliança de ouro, né? Aí o Diego, tá bom, foi lá, né? 10 mil. Eita. Em um dia, nós fizemos o valor de 18 mil. Glória a Deus. E assim, era impossível. Não tinha como isso acontecer, mas Deus nos mostra que é um segundinho, né? É um minutinho, Ele já derrama a bênção. E eu estava lutando da minha força, eu estava indo no banco, eu estava indo pedir dinheiro emprestado, eu estava querendo pegar cartão, eu estava querendo passar na minha maquininha, eu queria resolver do meu jeito, mas não era do meu jeito. Era para mostrar, é para Deus mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Amém. Né? Então, assim, a gente está muito feliz e a bênção foi tão boa que, assim, a Adma deu certo de fazer o negócio, foi abençoada também com o carro. Amém, amém. E a gente ia ficar a pé, né? A gente ia ficar a pé. Essa semana, até antes do Diego pregar, nós íamos ficar a pé. Andar de Uber. E aí, o que aconteceu? O banco... Tudo aconteceu no 18 mil, gente, na sexta-feira. 18 mil vendeu na quinta, na sexta-feira o banco ligou. Tem limite aprovado, tem cartão, tem não sei o quê, pode vir aqui pegar. E, além do mais, apareceu um carro 0 para nós. Então, assim, é só para mostrar que a gente acha que está enforcado, né? Que não tem como pagar as contas, que a gente vai ficar igual, ia ficar de Uber com criança, desesperada. E um dia, Deus fez tudo isso. Foi quase contando aí, foi quase uns 50 mil que apareceu. Então, é Deus, né, gente? É quinta-feira. Vem quinta-feira, que a quinta é o dia das mulheres do pé quente. Vocês estão perdendo. Isso aí. É quinta-feira. Pé quente. Só para finalizar, sabe essa loja que vendeu 7 mil?
É a loja que tem uma funcionária. E eu ajudei na venda. Só que eu falei para a Thaís e para o Diego, não vou ficar na venda. Eu só estou ajudando. Essa menina, quando eu entrei lá, ela e mais uma outra funcionária, eu vi que elas não me aceitaram. Mas, deixa para Jesus. Deixa para Jesus. E, na semana, no começo da semana, ela veio me pedir perdão. E ela chorou muito. A Tainara, que está vindo aqui, também falou que me amava muito, que era um presente de Deus. E a Laís me pediu perdão, porque ela me julgou através que outras pessoas que não me conhecem me falaram. Mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. É isso que eu sou. Não é o que as pessoas falam quem você é. Eu sou porque o meu Pai falou quem eu sou. Foi um derramar muito forte no período da manhã. Eu falei para ela, a partir que você liberou o perdão, Satanás caiu e o nome do Senhor foi glorificado. E é para isso. É para o nome do Senhor ser glorificado. Né? Então, assim, eu louvo muito a vida da Thaís, do Diego. Né? São coisas malucas que acontecem na nossa vida, mas é desse jeito. Amém. Glória a Deus. É eita atrás de eita, hein? Viu? Vocês estão perdendo de ser abençoados na quinta-feira. O Senhor libera a bênção neste lugar. Onde tem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E onde ligarmos na terra, será ligado no céu. É simples. Liguei o botãozinho. Botãozinho. Liguei. Eu tive que trazer umas colinhas aqui, né, gente? Que eu não tenho essa prática toda. Esboço. Estava falando para a Vanessa que eu sou só o boy, né? Tem que aprender. Ai, meu pai, peraí. Vou conseguir. Bom, graça e paz. Eu fico bem feliz, assim, sabe, de estar aqui, porque eu sinto muita saudade quando eu não estou. E quando eu posso estar junto com vocês, eu fico até emocionada. Falei, Vanessa, não fala muito não, que eu já fico até meio querendo chorar. Bom, tem um tempo já que eu precisei estudar e trabalhar com algumas coisas novas para mim. E coisas relacionadas a mapeamento de processos, gestão de projetos. Eu prometo que não vai ser uma aula, tá, gente? Eu só estou contextualizando aqui. Mapeamento de processos, gestão de projetos. E aí eu fiquei pensando, pedi para Deus, assim, quando a Vanessa me deu um desafio, que para mim é um desafio, tá? O que eu posso falar que Deus já trabalhou em mim, assim? O que eu posso trazer, compartilhar, né? E aí Deus me fez lembrar disso. Quando eu comecei a estudar, a trabalhar um pouco mais voltado para isso, eu comecei a pensar assim, caramba, Deus é o melhor gestor de projetos que eu já pensei, assim, que poderia existir, sabe? E aí eu trouxe aqui para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? O dicionário fala que processo é um substantivo masculino, é uma ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade, segmento, curso, decurso. É uma sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade, andamento, desenvolvimento, marcha. Embora eu venha aqui falar algumas coisas, né, que aconteceram comigo, né, se você simpatiza comigo ou não, não é sobre mim isso aqui, tá? Hoje eu vou compartilhar alguma coisa que Deus colocou no meu coração. Se você não gosta também, então não olha para isso, porque é o que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Bom, e o mapeamento de processo é uma ferramenta, isso quem fala são os administradores, né? É uma ferramenta utilizada para identificar todas as etapas, fluxos e objetivos de um determinado processo. E projeto é um esforço, estou falando de projeto e de processo. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo.
Então, aí a gente vê que gestão de projetos é uma área da administração, onde são aplicadas técnicas para que o projeto em questão obtenha sucesso e seja concretizado, né? E, para isso, acrescenta nessa equação questões relacionadas ao custo que ela envolve e ao tempo de duração. Cadê a Nadir? A gente falou de processo agorinha ali, né, Nadir? Falei, guarda essa palavra, processo. Então, eu comecei a pensar o quanto que Deus trabalha através de nós, utilizando de processos estruturados. Às vezes a gente não enxerga isso, né? Muitas vezes a gente passa por um dia difícil, ou por um dia bom, ou por uma série de acontecimentos, e a gente não consegue ter essa consciência de que se trata de um processo. Processo, na maior parte das vezes, a gente não entende, a gente não sabe das próximas etapas, e eu arrisco dizer, olhando para mim, Gabriela, que se eu soubesse das próximas etapas, aí sim que eu não faria o processo de uma vez. Então, eu acho que Deus cuida da gente, não deixar a gente saber das próximas etapas, porque o projeto é dele, e o processo é dele também. O que resta a nós? Nos submetermos ao processo dele. Eu coloquei isso aqui para me guiar, mas assim, eu fico pensando, bom, tem várias formas, eu não sou churrasqueira, mas tem várias formas de fazer um churrasco. Se eu colocar ali uma carne para assar, eu posso tirar ela mais cedo, mas não vai ter concluído o processo da carne assada, né? De assagem, sei lá qual é a palavra. E a gente pode comer. Nós vamos nutrir o nosso corpo, mas o processo do churrasco não vai estar completo. Assim como, se a gente ficar muito tempo nesse processo, também pode passar do ponto. E o que normalmente, né, nos dá ânimo para seguir um processo, mesmo que seja árduo, né, é saber o objetivo do projeto. E para a gente saber o objetivo de um projeto de Deus, requer dedicação. E dedicação com Deus, a gente fala de relacionamento. Relacionamento se dá com intimidade. Intimidade se dá com relacionamento. Quando eu conheci a Vanessa, eu me lembro bem, quando eu vinha aqui nas quintas-feiras, saía do trabalho, vinha direto para o culto, e sentava bem ali naquele cantinho ali. O pastor, às vezes, né, falava aqui, visitante, não sei o quê, bem-vindo, que bom que você voltou e tal. E aí teve um dia perto do Dia das Crianças que a Vanessa veio, falou comigo, e eu achava essa mulher linda, gente, sério. Eu olhava, eu não sabia nem quem era, eu só sabia que ela existia ali, com cabelão preto, eu achava ela linda. Ela veio e falou comigo, fiquei meio assim, ela me chamou para vir no Dia das Crianças, falei, eu não, né? Ela vem. Não vim, né? Lógico. Mas e aí? Não vim, né? Não estava. Mas hoje, com o relacionamento que a gente tem, com o pouco que a gente se fala, mas todo o tempo que a gente tem junto, assim como a Adma, a Denise, as meninas aqui que a gente caminha mais junto, é uma intimidade, porque a gente gastou tempo com relacionamento. Relacionamento com Deus é troca, é oração, é leitura da palavra. Então, quando a gente consegue saber o objetivo de um projeto, como um churrasco, por exemplo, puxa, eu estou morrendo de fome, mas eu sei que aquela carne precisa de um certo tempo para eu comer ela do jeito que eu estou esperando ali. Uma costela, a gente sabe que horas ali, né, de fogo. Então, essa é a importância de a gente ter um relacionamento íntimo com Deus, entender qual é o projeto e se submeter ao processo. Para mim, Deus, assim, é sem sombra de dúvidas o melhor projetista e gestor de projetos que eu consigo imaginar. Então, com tudo isso que eu falei, citei dicionário, falei um monte de coisa, não li Bíblia ainda, né? Mas o tema do que a gente vai conversar aqui hoje, que eu não ouso dizer que é uma pregação, tá? É a bênção proporcional ao processo. Se a gente for olhar, um primeiro processo que eu consigo ver aqui, está lá em Gênesis 1:31. Se você quiser abrir aí, a gente vai ler alguns trechos, tá? 1:31. E aí fala assim, desculpa, 1:1 eu vou ler algumas coisas aí, tá? Mas vocês podem ir acompanhando aí. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas.
Deus chamou a luz dia e as trevas... Opa, está falhando aqui. Deus chamou a luz dia e as trevas noite, passaram-se a tarde, a manhã, e esse foi o primeiro dia. E aí a gente vai lá para o 31, né? Tem uma história aí, a gente sabe bem. Lá no 31 fala, e Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tudo o que havia feito e tudo tinha ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. E aí segue, né? No 2:1 fala, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. E aí eu fico pensando assim, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que Deus não precisava de 7 dias para criar o mundo, assim, sabe? Para criar tudo que existe. Eu imagino, assim, que Deus sopra e tudo acontece, sabe? E então eu vejo que esses 7 dias é para mostrar para nós que Ele trabalhou num processo de criação. Ele criou as coisas em etapas. Houve etapas na criação do mundo. Finalizou com o descanso dele. Você acha que Deus precisa descansar? Eu não consigo imaginar Deus cansado com sono. Não existe, né? Então, Ele mostrou para nós um processo. E você pode falar da teoria do Big Bang, você pode falar que você veio do macaco, você pode falar o que você quiser para mim. Mas assim, eu só consigo pensar na criação do mundo, Deus fazendo isso dia após dia, porque Ele quis. Ele não precisava, no primeiro dia criar isso, no segundo dia mandar ter luz, não sei o que lá. Ele não precisava disso. Ele estralava o dedo e tudo ia existir, né? Então esse é o primeiro processo que eu vejo, assim, sabe? E aí eu comecei a pensar, os grandes nomes da Bíblia, se você for olhar, tem processo. Se a gente for olhar ali, Noé, tem um processo da criação da arca, né? Houve ali na vida de Noé uma ordem, né? Uma mensagem, houve tempo, houve materiais, houve sensibilização, porque ele precisou colocar pessoas, animais, houve um mover de Deus para levar os animais para dentro da arca. Então, houve todo um processo muito grande ali na vida de Noé. Moisés, gente... Caramba, Moisés ali sobreviveu ali no rio, de uma forma muito inesperada, né, surpreendente, milagrosa. Houve ali um assassinato, ele pecou, houve redenção, intimidade com Deus para a libertação do povo escravo ali do Egito. Eu fico pensando, Moisés tinha uma intimidade com Deus, ele desenvolveu um relacionamento ao ponto de ser confiado para ele levar o povo para ser liberto, sendo guiado dia e noite, sendo mantido por Deus, sabe? Houve um processo muito maravilhoso ali também na vida de Moisés. Aí você olha para Jó, caramba, eu sinceramente, assim, eu fico, no começo, quando eu li, foi a primeira história que eu conheci bem, assim. Eu me lembro que, bom, algumas pessoas sabem um pouco mais da minha vida aí, né? Eu passei 3 anos no Japão e no tempo que eu estava lá, eu tinha um MD. Não sei quem que conheceu o MD. Não era nem CD, nem disquete, era um negócio quadradinho, assim. E nesse MD, que uma amiga minha, muito amiga minha até hoje, me deu, era uma pregação do pastor Irineu Gruber sobre a vida de Jó. Caramba, era tudo que eu tinha, assim, sabe? Eu ouvi aquilo dia e noite, eu sei de cor até hoje. Ele falava sobre Lord, I believe, nessa pregação, assim, Senhor, eu creio. Vai dar certo, não vai dar certo, eu estou sofrendo, mas eu creio, enfim. E ele falava dessa vida, do processo de Jó. Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu os servos, ele perdeu a saúde dele. Ele passou por uma total destruição, mas ele manteve a sua fé. Houve restituição e a Bíblia fala que muito além do que ele tinha antes. Paulo passou por um processo muito interessante ali também, sabe? Eu fico pensando assim, caramba, ele perseguia em nome de Deus, ele foi tocado pelo próprio Deus, se tornou o maior cristão de todos os tempos, assim, sabe? Na minha opinião. Pedro teve um chamamento, ele teve ali, passou pelo milagre da pesca. Eu comecei a assistir The Chosen, né? E a gente começa a conseguir ver de uma forma ilustrada muita coisa que a gente lê na Bíblia, né? E eu fiquei pensando assim, o tipo de Pedro, né? Meio altivo, assim, meio desobediente, meio cortou a orelha do guarda lá quando foi prender Jesus. Jesus teve que consertar a orelha do guarda, sabe? Então Pedro era assim,
rapaz, você não segurava o Pedro, né? E aí ele estava ali, teve o chamamento, aí teve o milagre da pesca, ele andou sobre as águas, ele duvidou, ele afundou, Jesus resgatou, duvidou, negou Jesus, ele andou com Jesus e ele negou Jesus. Eu não consigo ousar pensar que eu faria melhor do que Pedro. Não consigo pensar. Porque ele andou ali do lado de Jesus, sabe? Quem sou eu, meu Deus? O Senhor tem que ter muita misericórdia de mim, porque eu acho que eu nem ia arriscar falar, Jesus, deixa eu andar aí sobre as águas, sabe? Acho que eu já ia dar para trás antes de ir. E ele foi, ele duvidou, ele negou, mas ele se arrependeu. E ele foi confiado a ele como fundador da igreja de Deus, assim, sabe? Um processo muito maravilhoso na vida de Pedro também. Mas aí eu fiquei pensando, processo, os grandes nomes da Bíblia, processo, puxa vida, processos e bênção, processo e bênção. Olha quanta dor, quanta negação, quanta frustração teve em alguns processos e olha quantas bênçãos depois. Mas aí eu penso assim, e Jonas, e Judas? Também houve processo aí. Ambos tinham projetos divinos nas mãos, eu não tenho dúvida disso, com relação a Jonas e Judas. Jonas tinha ali a direção do próprio Deus. Rapaz, vai ali, pregue em Nínive. Só vai. Mas ele não quis, ele achou que não. Ele discordou de Deus. E ele fugiu, e a gente sabe um pouco da história de Jonas ali. Olha só, os planos de Deus não podem ser frustrados. Não existe plano de Deus que não vai dar certo. Você pode se submeter para que Ele faça através de você. Pode ser. Ele não precisa da gente. Ele manda um anjo. Ele faz tudo que nós todas aqui juntas faríamos muito mais rápido, muito melhor. Tranquilo. Mas Deus falou, Jonas, eu preciso fazer um processo em você, não é para mim. Não é porque Deus precisava de ajuda para alguém, poxa, não tenho ninguém para falar lá em Nínive, eu vou pegar esse Jonas aqui. Não. Ele falou assim, Jonas, eu preciso que você seja moldado. Eu preciso que você passe pelo processo. Ah, você não vai para Nínive? Então vem aqui, peixe. Pega esse Jonas aqui, guarda na sua barriga ali 3 dias. Ele vai repensar um pouquinho ali o que ele precisa ser moldado. E aí ele ficou 3 dias ali bem agradáveis, né, na barriga do peixe. Foi pro cantinho da disciplina ali na barriga do peixe. Depois foi vomitado ali, que eu não sei o que é pior, se é ser engolido, se passar 3 dias, ser vomitado, não sei, não consigo pensar. Acho que ele teve um processo bem interessante ali, né, de molde. E como os planos de Deus não podem ser frustrados, Deus ajudou ele a repensar, a se moldar e a cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. Cara, e aí eu fico pensando Judas, meu Deus. Judas era só ter se entregue ao processo. Ele estava do lado de Jesus. Ele estava ali, do lado. Para mim é inimaginável, assim, sabe? Mas eu também não consigo pensar que eu faria melhor do que Judas. Ele andou com o próprio Jesus, sabe? E recebendo ali da fonte encarnada. Ele estava ali do lado de Jesus, fonte de carne e osso e amor puro. Jesus não tinha dúvida do que ia acontecer. Ele já sabia de todo o processo. Quem tinha uma oportunidade de se render, de se entregar ao processo ali era Judas. Jesus estava tudo certo. Ele é e ele é o que criou todas as coisas e nunca foi criado. Deus é Deus e está maravilhoso. Agora Judas teve a oportunidade dele de se entregar à transformação, à renegação do pecado, da cobiça, à resistência à tentação. Eu e você, assim, se você não sabe, eu te convido a refletir. Você é tentado todos os dias. A gente cobiça coisas, a gente pensa coisas que não é para pensar, né? A nossa natureza é assim. O que nos salva é o relacionamento, a intimidade com Deus, é o Espírito Santo em nós. Não tem outra esperança. E aí, Judas tinha ali a oportunidade da vida dele, assim como todo mundo. Um tem dificuldade com finanças, outro com pornografia, outro com língua que não segura, que fala mal do outro. Todo mundo tem um negocinho ali que precisa ser moldado. Judas, coitado, ele gostava do dinheiro, né? Não posso falar, também gosto, mas você precisa ter um limite ali, né? Você precisa saber até onde você agrada a Deus com a sua vida. E ele teve ali a oportunidade, ele não se submeteu ao processo, ele traiu Jesus com um beijo. E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Fico pensando, não era nem de ouro, era de prata. 30 moedas de prata.
ele devolveu as moedas, mas ele não suportou remorso. A última etapa que ele tinha para cumprir, para tentar retomar o processo que estava ali na vida dele, ele não suportou. E a Bíblia fala que ele se suicidou se enforcando numa figueira. Então, assim, a gente vê uma série de processos de bênção, de transformação, de derramar. Eu falo muito assim, eu gosto de usar muito essa expressão. Deus não é um Deus de conta-gotas. Deus é um Deus de abundância em tudo que você precisar. Na venda dos 18 mil, no seu casamento, com seu filho, com a sua casa. O que você precisar. Você não acha que Deus vai pôr a mão no bolso aqui e vai contar moedinha. Ele nunca vai fazer isso. Porque Ele é um Deus de abundância, sabe? Então, ele tinha muito para todas essas pessoas, para mim, para você, né, ali, para o próprio Judas. Mas Judas, como eu e você, teve a escolha. E ele escolheu vender por 30 moedas de prata, que não era nem de ouro. Ok. E nada disso serve para nós, senão para aprendizado. A Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aí, eu vou te convidar a abrir lá em Marcos 15, 25. Estou falando pouca Bíblia, né, gente? Eu vou falar a Bíblia aqui. Marcos 15, 25. E esse versículo é bem curto. E ele fala assim: eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E depois a gente pode ir lá para o 33. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E aí depois a gente pode ir para o 16, Marcos 16, 9, que fala assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Depois no 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E depois, só para finalizar aqui, Atos 1, 9 e depois 11. E Atos 1, 9 fala assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. E esse é o maior processo de todos que eu vejo assim na Bíblia, sabe? Eu fico assim, até difícil de falar, porque é o maior projeto e é o maior processo. É Jesus por nós, é a esperança. É a gente ter Jesus, sabe? A gente ter Ele como esperança, a gente nos faz crer no amanhã, né? É Ele que olha por nós, é Ele que nos ajuda, obrigada, nos processos, e é Ele que projeta as nossas vidas, sabe? O processo na vida de Jesus, eu fico pensando assim, Ele nasceu lá num coxo, né? Ele teve que ser levado fugido para o Egito, né? Pelos pais. Ele cresceu aprendendo marcenaria com seu pai terreno. Pensa numa vida comum. A Bíblia fala que Jesus cresceu em sabedoria e estatura. Ele passou por um processo de 30 anos para exercer o seu ministério de 3, que dividiu a história entre antes e depois de Cristo. E aí, olhando para tantos processos e projetos aqui, né? E eu e você, assim, sabe? Qual o processo que a gente está vivendo hoje? O que você tem na sua vida, assim, que você tem colocado diante de Deus, ou que tem queimado no seu coração? Às vezes a gente até não olha para aquilo assim, né? Mas tem uma coisa ali que você vem sentindo, sabe? E eu penso que muitas vezes o processo, ele ocorre na gente para nós, e às vezes ele ocorre em nós para que a bênção seja para outros através de nós. Eu tenho aprendido que Deus não faz nada por nós. Ele já fez.
Tudo de Deus já está pronto. O processo não é nele, não é dele, é em nós, é para nós. Somos nós que precisamos ser processadas, sabe? É a gente que precisa, etapa por etapa, primeiro dia, houve luz, segundo dia. Essa etapa é para nós. Tudo de Deus está pronto. E Ele não precisa da gente para nenhuma das suas obras. Ele escolhe por conta do relacionamento que Ele quer conosco. Ele ia visitar Adão e Eva todos os dias lá no Jardim do Éden pelo relacionamento que Ele queria ter, pela intimidade que Ele tinha com eles. Não é porque Ele ia lá, oi Adão, oi Eva, o que vocês estão precisando hoje? Não, era só pelo relacionamento, pela intimidade. É totalmente diferente se você pegar pais que não moram com os filhos, pais, mães, né? Que não moram com os filhos. É totalmente diferente de pai e mãe que mora com os filhos. Porque existe um relacionamento, uma troca diária. Quando eu, por exemplo, hoje não moro mais com a minha mãe. Eu vejo ela toda semana, mas não moro, né, junto com ela, não vejo ela todo dia. É totalmente diferente. Quando eu morava dentro da casa dela, todos os dias ali, ela sabia tudo que eu estava precisando, todo dia. A gente trocava. Se você tem um filho que mora com você, você sabe quando ele precisa cortar o cabelo, quando ele precisa ir no médico, quando ele tem que comprar uma roupa nova. Eu aposto que a Adma, a Denise aí sabe que tipo de roupa que o Davi e o Gessé quer, que desenho que eles gostam. Por quê? Porque tem um relacionamento, uma intimidade, está todo dia junto. E muitas vezes é isso que falta para a gente entender qual é o projeto de Deus para nós, qual o processo que a gente está passando, sabe? E quanto mais a gente se relaciona com alguém, mais parecido a gente fica com esse alguém. Quanto mais a gente se relaciona com Jesus, mais parecido com Jesus a gente fica. E isso é uma necessidade, assim, sabe? Os apóstolos, eles precisaram andar com Jesus para aprender dele, se parecerem com ele, para obter discernimento, fé, passarem a operar milagres como Jesus operava. Foi para isso que eles andaram juntos. Não porque Jesus precisava de ajuda, mas porque os apóstolos precisavam. Eles precisavam de processo, eles precisavam ser moldados, né? E cada uma de nós aqui certamente tem alguma área também para ser lapidada, algum objetivo a ser alcançado, né? E a vida com Deus requer processo e atitude. A gente precisa se submeter ao processo, e para submeter ao processo a gente precisa de atitude. Eu ouvi uma vez, eu não lembro quem falou, que a vida com Deus é como um jogo de xadrez. Você move uma peça, Deus move outra peça. Ele faz o sobrenatural a partir do momento que você está fazendo o seu natural. Como você quer que Deus acredite que você quer muito, muito, muito uma coisa se nem você não está fazendo a sua parte? Não faz sentido, né? E aí eu vou te convidar a abrir ali em 2 Reis 5. E fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem sensacional. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Então chamou a responsabilidade para ele, né? Deixa ele saber que tem profeta aqui em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado.
Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Não vai nem falar comigo, não vai vir fazer, cair no manto, girar e fazer mil coisas e me curar? Não, vou embora daqui, estou bravo. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. E o profeta respondeu que não quis o presente. Bom, um processo e tanto, né? Ali havia expectativa. Tendo a expectativa de Naamã, não foi atendida. Houve frustração, houve um recomeço, houve obediência, cura e exaltação ao único Deus e Todo-Poderoso. É isso que acontece quando a gente se submete ao processo. Ele achou que não. Como assim? Ele está ali assistindo jornal, não vai vir falar comigo, impor as mãos, orar, fazer um negócio aqui. Como assim? Não, estou muito bravo, vou embora, tchau. Trouxe aqui um monte de ouro, um monte de negócio. Não, ele não vai falar comigo. Não. E às vezes, Deus está te dando um processo simples. Às vezes, Ele está te dizendo que é algo simples. A gente espera no relacionamento com Deus, e eu falo por mim, um negócio assim, meu Deus, eu preciso sentir a presença de Deus para eu ajoelhar aqui e orar. Não, a Bíblia não fala. Quando você sentir um negócio, um arrepio, você vai lá, ajoelha e ora. Não. Ora. Só isso. Se submete, jejua, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Só isso. Não tem assim, faz um negócio, espera uma luz do céu, não tem nada disso. É simples. A vida com Deus é simples. E eu queria te levar a refletir, né? A ideia aqui que a gente reflita, o que você tem levado a Deus em oração, sabe? Será que o que você tem esperado de Deus, você não tem passado por um processo relacionado a isso? Será que não tem algo na sua vida que se repete, e você ainda não acertou isso? Eu passei por isso. Tenho me submetido, inclusive, porque demorou para me submeter, viu? E não é da Bíblia, mas tem uma frase que fala: as coisas se repetem até que a gente aprenda. E isso eu tenho sentido muitas vezes em muitas coisas. Porque a gente precisa ser processada. Nós é que precisamos ficar prontas. Deus está pronto, sabe? Vamos pedir discernimento e sabedoria, porque aquilo que talvez a gente esteja se desviando, relutando, reclamando, poxa vida, todo dia, sei lá, esse negócio está no meu caminho, todo dia eu acordo, sei lá, pensando isso ou aquilo. Às vezes é esse o processo, sabe? Olha para isso, pede discernimento para Deus. Eu fico pensando assim, como as coisas com Deus é simples, né? Com Jesus é muito simples. E eu sempre fico pensando, meu Jesus, se o Senhor aparecesse agora aqui e perguntasse, porque era assim, né? Jesus chegava e falava, o que quer que eu te faça? Ele não falava, oi, conta a sua história, vamos tomar um café, deixa eu ver aqui, como que você está? O que você quer que eu te faça? E aí tem gente que falava, eu quero ver, veja. Aí tinha outro que falava assim, então, porque toda vez que move aqui o poço aqui, né, lá em Bethesda, toda vez que move as águas aqui, não tem ninguém para me jogar lá dentro. Começou, né? Lá porque 1900 bolinha, acontecia isso. Não. O que você quer que eu te faça? Será que isso está claro para você? E eu fiquei por muito tempo assim, sabe? Pensando, se Jesus aparecer para mim, eu vou ser como aquele paralítico, né, que fica falando, ou eu vou ser igual aquela mulher do fluxo de sangue. Falou, eu vou, não quero saber o que vai acontecer, eu só preciso encostar nele. Não foi porque Jesus olhou para ela e falou, minha filha, você veio aqui, nossa, está curada, vai com Deus. Não, foi a fé dela, foi a atitude dela. Ela se submeteu ao processo. Eu fico pensando assim, se eu faria como ela. Eu sou uma pessoa tímida, assim, né? Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu faço, mas eu sou tímida. E
caramba, estava cheio o lugar, sabe? Jesus estava espremido ali, os apóstolos ali com ele, não sei o quê. A mulher foi. Sabe quando você não enxerga nada? Fico pensando aquele touro bravo, assim, né? Foi, preciso encostar nele, porque se eu encostar nele eu vou ser curada. E ela encostou com tanta fé, eu acho essa história tão maravilhosa, que Jesus falou assim, alguém me encostou. E os discípulos falaram que, ai, mestre, tá zoando, né? Tá todo mundo te encostando. Tá todo mundo, fala sério, tá todo mundo te encostando aqui, gente, tá tudo apertado, né? Ele falou, não, alguém me encostou porque de mim saiu o poder. Não foi Jesus que liberou para ela, foi ela que atraiu dele a cura, pelo processo, pela atitude dela. E eu fico pensando assim sobre isso, né? O que eu falaria para Jesus se ele estivesse aqui e me perguntasse o que queres que eu te faça? Só que ele está aqui, gente. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, a realidade do Calvário se reproduz. E eu amo essa frase, porque toda vez que a palavra de Deus é pregada, a realidade do Calvário se reproduz. Ele está aqui, e ele está aqui para, de repente, nesse momento, colocar no seu coração qual é o processo que ele está fazendo na sua vida, sabe? Qual é o projeto que ele tem para você? E eu creio que não é só um. A gente vai passando etapas, né, na vida. Ele vai trabalhando, ele vai moldando. E é necessário que a gente se submeta a esse processo, que a gente tome atitude, que a gente firma o passo ali e vamos. Um dia não vai ser fácil, dia após dia. A Bíblia não falou isso. Ela não falou assim, quando você tiver um dia ruim. Não, ela falou, se você tiver um dia ruim. Ela falou, quando você tiver. Isso é certo. Então, eu queria compartilhar essa reflexão com vocês. E eu queria sugerir aqui, pedir nesse momento, né, que você pegue aí uma irmã do seu lado, ou duas. Vamos orar pelo processo, umas das outras. A gente tem tido grandes resultados. Eu participei poucas vezes nas quintas-feiras de oração aqui, porque eu estou viajando bastante. Mas, assim, se tem uma coisa que muda a forma da vida, do decorrer, do percurso, é o relacionamento, a intimidade. Não tem ninguém que você possa ter um relacionamento melhor do que com Jesus. Não existe. Não existe ninguém que vá poder interferir no seu processo ou que vá poder te dar discernimento com relação ao projeto divino na sua vida que não Ele. Então, queria pedir agora para você, escolhe uma amiguinha aí do seu lado, vamos orar umas pelas outras. Se você quiser dizer qual é o projeto que você já tem no seu coração, o que Deus já colocou, amém. Se for algo que você não queira compartilhar agora, tudo bem, mas vamos interceder umas pelas outras.
Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa noite, Pai, porque o Senhor trouxe aqui as mulheres que o Senhor escolheu para esse momento, Senhor, para receber porção dobrada do Senhor, Pai. Senhor, olha para todos os processos que estão sendo executados aqui nesse meio, Senhor. Concretiza, Senhor, os teus projetos na vida de cada mulher nesse lugar, Senhor. Seja projetos para a vida delas, seja projetos que vão impactar outras pessoas. Pai, derrama, Senhor, da tua unção, da tua provisão, do teu ânimo, da tua força, Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta, Pai. E eu peço que seja assim com cada uma, dia após dia. Pai querido, envia o teu Espírito Santo em cada lar representado aqui, em cada família, Senhor, em cada filho, em cada marido, Deus. Em nome de Jesus, haja com provisão, Pai. Envia o teu Santo Espírito dia após dia. Abençoa, Senhor, de forma personalizada a vida de cada mulher aqui nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Nos dê discernimento, sabedoria, Pai. Graça da tua parte, Senhor. Não há nada mais importante do que a tua presença nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos projetos, nos seus projetos, nas nossas vidas, Senhor. Cumpre, Deus, concretiza os teus projetos nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e te agradeço, porque o Senhor é fiel, o Senhor é quem provê. O Senhor é o Deus do sim e do amém. O Senhor abre o que ninguém fecha, o Senhor fecha o que ninguém abre. E nós cremos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. E eu falei, né? Eu estava vindo e Deus colocou isso no meu coração da gente orar umas pelas outras, porque em Provérbios fala, assim como